Seja bem-vindo a mais uma aula do GTmática. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre funções implícitas e de como podemos derivar uma função dada dessa forma. Bem, a maior parte das funções trabalhadas até os primeiros anos do ensino médio são funções cuja forma de apresentação são do tipo y igual a f de x. Ou seja, quando a variável dependente y é dada em função de x por meio de uma equação onde y é caracterizado de maneira explícita, ou seja, a equação está resolvida na variável y. Então nós temos nesse caso y igual a uma certa fórmula que relaciona a variável x das mais variadas maneiras. Por exemplo, uma função quadrática, onde y é igual a x ao quadrado menos 5x, ou mesmo uma função racional, onde nós temos y igual a x mais 3, dividido por x menos 1, ou mesmo uma função exponencial, ou uma composição de uma função exponencial, por exemplo, y igual a 2 elevado a x mais 4, ou mesmo uma função logarítmica, onde temos, por exemplo, y igual ao log de x ao quadrado mais x, com um logaritmo, por exemplo, na base 3. Então, os exemplos são os mais variados possíveis. Uma característica comum a todos esses exemplos das funções apresentadas é a forma como essas funções foram estabelecidas, todas elas deixando a variável y de maneira explícita, ou seja, a equação, em cada um dos casos, foi resolvida na variável y. Em cada um deles nós temos y igual a alguma expressão que nos relaciona com a variável x. Mas nem toda função precisa ser dada dessa forma. Nós poderíamos estabelecer uma relação entre as variáveis x e y, de modo que nenhuma delas ficaria explicitamente dada em função da outra. Por exemplo, na equação xy mais y igual a 1 menos x, nenhuma das duas variáveis, nem x nem y, estão explicitamente dadas. Então, esta relação entre x e y caracteriza uma forma de apresentarmos essa relação que poderíamos escrever f de xy igual a zero, onde temos num membro, por exemplo, no membro esquerdo, uma relação entre x e y, caracterizada por f de x e y, igual a zero. E quando, dessa forma, nós conseguimos estabelecer uma função nesse tipo de relação, então dizemos que a função estabelecida se trata de uma função implícita. Observe que, nesse caso, nós podemos tentar isolar a variável y, primeiramente colocando y em evidência na parte esquerda da equação, no membro esquerdo. Então nós temos y que multiplica x mais 1 igual a 1 menos x, e dividindo ambos os lados da equação por x mais 1, então temos que y é igual a 1 menos x sobre x mais 1. E dessa forma, temos a maneira de apresentar a função como sendo uma forma explícita de escrever y, ou seja, aqui voltamos à relação y igual a f de x, onde a variável y é dada de maneira direta. Então, no primeiro caso, quando tínhamos xy mais y igual a 1 menos x, tínhamos caracterizado uma função implícita. No segundo caso, já temos uma função dada de maneira explícita, ou de forma direta, onde temos uma equação resolvida para a variável y. É importante observar que quando misturamos x e y numa mesma equação, onde nenhuma das variáveis é dada explicitamente, nem sempre conseguimos isolar uma das variáveis, ou seja, nem sempre conseguimos estabelecer uma função de maneira direta, ou mesmo, em algumas situações, conseguimos até estabelecer mais de uma função, como podemos ver nos exemplos a seguir. 5x2 mais 3y2 é igual a x menos 2. Quando buscamos isolar a variável y através dessa relação, observe que, subtraindo 5x2 de ambos os lados, temos 3y2 igual a x menos 2 menos 5x2. Dividido por 3, então temos y² igual a x menos 2 menos 5x2 dividido por 3. O que nos leva à relação y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x menos 2 menos 5x2 dividido por 3. Ou seja, temos duas funções apresentadas. E finalizando os exemplos, considerando a relação
xy3 menos x ao quadrado mais 3y igual a y ao quadrado menos 1, poderíamos até tentar isolar a variável y em função de x. Mas seria tão trabalhoso o processo, se é que é possível isolar a variável y. É preferível trabalhar com a relação entre x e y dessa forma do que nos aventurarmos ao processo de isolar a variável y.